Olá meninos, tudo bom? Vamos encerrar aqui um conjunto de 3 civilizações que estão no mesmo capítulo do livro de vocês. Lembre que nas nossas últimas aulas eu falei para vocês sobre os fenícios, falamos sobre os persas e hoje vamos falar sobre os hebreus. Aí encerra esse ciclo, tudo bem? Agora é o seguinte, essa civilização, os hebreus, é uma civilização bem complicada e bem interessante também de se estudar. Os hebreus atualmente são os judeus, meninos. E a história dos hebreus, na verdade, está escrito na Bíblia. Na verdade, na parte da Bíblia conhecida como Antigo Testamento. Porque a religião deles, como a gente vai ver já já, é a primeira religião monoteísta da história mundial. Ou seja, eles são os primeiros povos que acreditam em um único Deus. E a religião deles, que é chamada de judaísmo, acabou sendo a base para o cristianismo e para o islamismo, que hoje são as duas maiores religiões monoteístas do mundo, ok? E onde ficavam os hebreus? Próximo ao Egito, numa região hoje conhecida como Palestina, para ser mais exato, chamado Estado de Israel, região ali banhada pelo rio chamado Rio Jordão, que vocês estão vendo aí no mapa, tá certo? Então essa região, que é a atual Estado de Israel, que é próximo ao Egito, que pega toda a chamada região da Palestina, vocês podem ver aí banhado pelo Mediterrâneo, não é? Onde era uma região boa para o pastoreio, ou seja, a criação de animais e também para a agricultura, né? Ali nas margens do Rio Jordão, tal nas margens do Nilo, do Tigre e Eufrates, regiões férteis boas para as plantações, tá certo? Então hoje os hebreus são os judeus e eles vivem em um país conhecido como Israel, ok? Agora sim, a religião deles é o judaísmo, tá certo? Porque os hebreus, meninos, também são chamados de judeus ou israelitas, tá? A religião deles, como eu falei para vocês, é uma religião monoteísta, crença em um único Deus. E é uma religião messiânica. O que quer dizer isso? Eles esperam a vinda do seu Messias, do seu Salvador. Aí tu fala, professor, mas o Messias, o Salvador, não é Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar todos os homens dos seus pecados? Perfeito, mas só que os judeus ou hebreus, eles não aceitam Jesus como Messias. Para eles, Jesus não é esse Salvador. Na verdade, para os judeus, para o judaísmo, esse Messias até hoje ainda não veio. Por isso que é uma religião que acredita em um Deus e é uma religião messiânica, porque eles esperam a vinda de seu Salvador, a vinda de seu Messias. O livro sagrado deles é chamado de Torá. Essa imagem que vocês estão vendo, essa criança lendo o livro deles, é o Torá, que é justamente o que? O Antigo Testamento. O que você pode falar? Professor, por que eles não acreditam no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento fala de Jesus, fala de sua vida, fala de seus ensinamentos, e eles não aceitam Jesus como Messias, entendeu? E mais, enquanto Jesus de Nazaré falava que todo mundo é igual perante a Deus, ou seja, é um Deus para todos, é um Deus universal, os hebreus, eles se auto-intitulam o povo escolhido por Deus. Então, Deus que eles acreditam é só para eles. Por isso que eu coloquei aí no slide para vocês, é um Deus nacional. Mas não esqueçam, toda a religião judaica, ou seja, as crenças do judaísmo, é a base para o cristianismo e para o islamismo. Como eu já falei, são as maiores religiões monoteístas atuais, ok? Assim, falar da história hebraica, como eu falei, é muito falar da Bíblia. Agora, o povo hebreu foi um povo que passou, meninos, por muitas provações, por muitos obstáculos, sofreram muito. Então, muitos acontecimentos marcantes acabaram até fortalecendo eles como povo, como nação. Eu citei para vocês os 3 principais acontecimentos da história deles. Tem o Êxodo, tem muitos filmes sobre isso, vocês já devem ter lido, ou na Bíblia, ou em outro livro também. Né? O Êxodo é quando os hebreus fogem do Egito, que lá eles ficaram 4 séculos, 400 anos como escravos, de volta para sua terra prometida. Segundo o que está na Bíblia, foi uma fuga que durou 40 anos. Durante essa fuga, liderados por Moisés, alguns fatos impressionantes ocorreram, né? Como a abertura do Mar Vermelho, como vocês estão vendo na imagem, e Moisés recebe de Deus as tábuas da lei. Né? O que são essas tábuas da lei? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí você fala, professor, isso pode explicar, ser confirmado historicamente? Isso é uma questão de fé. Está na Bíblia, ou vocês acreditam ou não. Mas o êxodo de fato aconteceu. Né? Eles fugiram de fato do Egito de volta para sua terra prometida. Alguns anos depois do êxodo teve o cisma. Foi quando os hebreus que estavam unidos, eles se dividem. Né? Eles se separam, eles brigam entre si. Foi o cisma. Eles se dividiram em 2 reinos. Reino de Israel e reino de Judá. Por isso que os hebreus são chamados de israelitas ou judeus, como atualmente eles são realmente mais conhecidos.
ok? E no ano 70 depois de Cristo, século I, a região da Palestina, a região que hoje é Israel, pertencia ao Império Romano. Assunto que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Só que os romanos, meninos, eles decretaram a destruição do Templo de Jerusalém e iniciou uma violenta perseguição contra os hebreus. E os hebreus eles não tinham a menor chance de lutar contra o poderoso Império Romano. E aí os hebreus promoveram um negócio conhecido como diáspora. O que é diáspora? A palavra diáspora significa dispersão. Aí os judeus, ou hebreus, como vocês acharem melhor, eles fugiram de sua terra prometida, fugindo da violenta perseguição do Império Romano e se espalharam pelo mundo, meninos. Eles se espalharam, foram para várias regiões do mundo, fugindo dos romanos, fugindo dessas violentas perseguições. Isso aconteceu no ano 70. Só em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, chamada ONU, cria o Estado de Israel e aí os judeus podem novamente voltar para sua terra prometida. Então observe quanto tempo eles ficaram aí dispersos pelo mundo todo. Tudo bem? Então estudar a história dos hebreus é estudar a história da Bíblia também, mas principalmente do Antigo Testamento. Ok? Espero que tenha sido claro para vocês. Até a próxima. Um abraço.